Mais FM. Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. Hoje é quarta-feira, 26 de setembro de 2018. Aqui em 87.9, no fmmais.com.br, nos nossos aplicativos e na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, você fica sabendo das principais notícias do dia, as principais informações do que acontece e do que irá acontecer nesta quarta-feira. Você bem informado aqui no jornalismo da Mais FM. Comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e também o nosso comentarista político, o jornalista Paulo Roberto Belém, hoje participando conosco deste programa. Bom dia, Kellen. Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia, senhor Edmar Silva. Bom dia, Kellen Cunha. E bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Pois é, estamos começando mais um programa trazendo as principais informações do dia, né, as principais notícias da política, né, as principais informações dos sites de notícia, dos jornais do Brasil e do nosso estado. A gente começa destacando as notícias do portal G1. O portal G1 traz como manchete principal a seguinte notícia: Brasil registra 3 mil mortes violentas em julho. No ano, são 30 mil casos. Índice criado pelo G1 considera homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. 4 estados não divulgaram informações. Então, a primeira notícia aqui, vamos dizer, a notícia de capa, é sobre a violência, né? A violência que em todos os rincões brasileiros é um dos maiores problemas, né? E os presidenciáveis, inclusive, né, os candidatos, trazem na sua pauta de propostas, né, normalmente a preocupação com a segurança e com a violência. Então, o G1 traz essa manchete, uma preocupação dos brasileiros, a quantidade enorme de mortes violentas pelo Brasil afora. Esse dado é importante, por exemplo, que hoje mesmo tem um debate presidencial pelo SBT, ali no final da tarde, às 17h45, para quem quiser assistir. E geralmente eles pegam esses dados aí mais recentes do que sai na mídia, né? A exemplo de temas pertinentes ao Brasil, justamente para serem questionados entre os presidenciáveis durante os debates, né? E isso aí, com certeza, esse dado de 30 mil mortes em 6 meses no Brasil, que se continuar nesse ritmo, vai ter pelo menos o dobro, né? A gente imagina que sejam 60 mil mortes violentas em um ano, será tema de perguntas do que eles poderão, do que eles querem, do que eles farão pela segurança
principalmente para diminuir essa questão de crimes contra a vida, que são os piores, né, senhor Edmar Silva? Muito bem. O G1 traz um mapa aqui da violência, segundo os levantamentos, o total de crimes violentos, 2.995, um índice de 1,4 por mês, né? Deixa eu ver aqui, há um mapa, deixa eu achar aqui, deixa eu voltar aqui, que a informação... diz o seguinte: Acre, Roraima, Rio Grande do Norte têm os maiores índices, né? Então, esses estados... Interessante, né? Porque, normalmente, quando a gente pensa em violência, a gente pensa primeiro em Rio de Janeiro, né? E São Paulo. O índice, no entanto, levantado, apresenta o Acre, Roraima, Rio Grande do Norte, com os índices de maior, vamos dizer assim, de maior significado. São estados territorialmente pequenos, né? Então, o que eles levam em conta aí é a proporcionalidade, né? O número de homicídios por habitantes, porque com certeza no eixo Rio-São Paulo, no Sudeste, em regiões que mais se concentra habitantes, o número em quantidade é muito maior, né? A gente tem que observar essa questão aí de quantos assassinatos... Proporcionalmente, os estados menores, né? Justamente. Acaba o número repercutindo mais. Até porque proporcionalmente, Goiás também não ocupa um ranking legal, né? Vou pedir até para você abrir e tentar achar a posição de Goiás nesse ranking aí do G1, que diz quantos homicídios tiveram em 6 meses, que é a última atualização aí desse estudo. Se eu não me engano, o Goiás está ali na zona intermediária, ali, entre 8º e 11º lugar. Então, a violência é um problema que todos nós brasileiros enfrentamos, né? Seja nas grandes ou nas pequenas cidades, né? O índice é alto e preocupa toda a comunidade, preocupa todo mundo, né? Segundo aqui os dados do G1, Goiás tem um total de crimes violentos de 177 por 100 mil habitantes. 2,6 por mês, aqui não tem um número exato, né? Tem apenas a proporcionalidade. Se tem algum outro lugar aqui, depois nós vamos tentar localizar essa informação aí, né? Mas o fato é que a segurança, né, e especialmente a violência contra a vida, né, os crimes contra a vida, são uma preocupação dos brasileiros de uma maneira geral, né? Por isso, esse levantamento. Como você disse, hoje tem debate, né? O UOL, SBT e a Folha de São Paulo estão juntos no debate que acontece nesta quarta-feira, né? E, é claro, né, certamente esse será um dos temas do debate desta quarta-feira. Bom, mudando um pouco de assunto, a Raquel Dodge decide não apresentar terceira denúncia contra Temer no Supremo Tribunal Federal. A Procuradora-Geral pediu a suspensão do inquérito sobre pagamentos da Odebrecht, né? Então, o Ministério Público Federal, né, através da Procuradora-Geral Raquel Dodge, decide não apresentar a terceira denúncia, aquela temida terceira denúncia que o presidente Temer poderia receber, né? A Procuradora-Geral resolveu deixar de apresentar a denúncia. Você sabe por quê? Que ela, assim, na prática, né? Na prática é aquele que não está escrito na decisão dela em não oferecer a denúncia, né? Na prática é porque nós temos aí um governo que já está derradeiro, né? Acabando, né? Que está findando-se, digamos, para muitos falido, né? E que até os procedimentos para se chegar a essa denúncia, entre prazo, oferecer denúncia, pegar a resposta, mandar isso lá para a comissão do Congresso. Do Congresso de... Eu não sei, nem me recordo o nome, aquela comissão que decide se vai acatar a denúncia, o relator para encaminhar lá para o Congresso Nacional para plenário, isso aí vai até dezembro, né? E o que a gente está tendo no Brasil, né? Na prática, ela não teria nenhum efeito. Nenhum efeito, né? Até porque o Congresso não está tendo nem quórum, né? Para trabalhar o Congresso, nesse período aliás, eleitoral. Os deputados, né? Tanto os deputados estaduais, federais, os senadores, a tarefa deles agora é a reeleição, né? Está todo mundo no estado, nos seus estados, tentando
voltar ao Congresso, né? Voltar à Câmara Federal e voltar ao Senado. Ontem até a gente estava fazendo uma discussão aqui, eu e a Kelly, sobre a volta dos deputados, né? Nós sabemos, por exemplo, que aqui em Goiás, dos 17 deputados federais, apenas 2 votou contra a reforma trabalhista, né? Dos 17, apenas, se eu não me engano, 2 ou 3 se posicionaram contra a reforma da Previdência. E a pergunta é, será que esses deputados, né, que votaram a favor da reforma trabalhista, a favor da precarização do trabalho, se posicionaram a favor da reforma da Previdência Social, votaram a favor do impeachment, votaram a favor da assunção do presidente Temer, né? Votaram contra as 2 denúncias do presidente Temer, que tramitaram lá no Congresso? Será que eles voltam, né? Ou será que eles serão substituídos pelo eleitor? O que você acha? Eu acredito que tudo isso aí que você citou não está sendo trabalhado pela mídia, né? A mídia, assim, eu digo, a mídia é aquela que alcança todo mundo, né, no estado. Mas eu acredito que muitos serão reeleitos, não só em Goiás, mas em relação ao Brasil, né? Porque o eleitor, ele não é colocado, o eleitor menos informado, a essas condições aí de seus candidatos. Mas aí entra o papel da rede social, de nós que estamos discutindo essa questão. Você, senhor Edmar Silva, Kellen Cunha, eu, Paulo Roberto Belém, podemos divulgar nas nossas mídias, o candidato está pedindo seu voto aí, fez isso, interessante isso, porque né? A gente vai atingir cidadão, ele esquece, né? O eleitor, ele, no momento da discussão, do debate, muita gente se posiciona contra, fica indignado, só que aí depois o tempo passa, parece que todo mundo esquece, e aí quando vem a eleição, aqueles mesmos candidatos que votaram, né, muitas vezes em desfavor do pobre, né, em desfavor do trabalhador, ele vai às ruas pedir voto, né, e ele é reeleito, e ele vota, né? Se a gente fizer uma análise aí, a renovação nos parlamentos é muito pequena, né? Vem cada eleição, por exemplo... A vez passada não chegou a 50%, né? Não, nunca chega, né? 50% assim, é um número alto, né? Sim. Porque normalmente a mudança é pequena. Em Goiás mesmo nós temos aí casos de campeões de mandatos aí. O maior mandatário completou 8 mandatos. 8 mandatos. 8 mandatos. Um deputado que tem 8 mandatos. Uma vida, né? 4 vezes 8, 32. São 32 anos. Pode no Congresso. No Senado ainda é mais complexo, né? Porque o Senado, o mandato é de 8 anos. Sim. Então, o cidadão fica lá 2 mandatos, são 16 anos, né? Se ficar mais 24, né? Então, por exemplo, se a gente fizer uma análise do Senado, a gente vai ver que tem alguns senadores que estão lá desde a década de 70, 80, né? Desde quando criou-se, né? Não sabe fazer outra coisa, né? Não tem profissão. A profissão deles é ser parlamentar. Bom, aqui o pessoal participando aqui pela nossa transmissão no Facebook, o Paulo, quero abraçar aqui a dona Sueli Narcisa, desejando um bom dia, né? Um bom dia também para o pessoal do ar-condicionado Arco-Ísa, abraçando a gente aqui, obrigado. A Sueli Narcisa diz o seguinte, desculpas, mas não é bem falta de tempo, é falta de vergonha. Caso fosse o PT, de qualquer maneira, ela faria, né? Então, é a opinião da nossa ouvinte. Ela diz, olha, é apenas uma desculpa, não vai ter tempo, não vai ter eficácia, mas ela diz o seguinte, se fosse contra o Partido dos Trabalhadores, ela faria denúncia, né? E essa denúncia certamente faria estragos, né? Na campanha eleitoral. Realmente, o comentário é pertinente, mas devido à situação que nós encontramos aí com esse sujeito no poder, aí é desse jeito, né? Muito bem. Então, mas é interessante, a questão
da reeleição, né? Alguns, agora, por exemplo, alguns estão propondo a reforma política, né? Eu acho interessante o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, tem batido muito na tecla da reforma política, que é preciso diminuir os partidos, né? Aliás, a tese dele de reforma política basicamente é essa, da diminuição do número de partidos no Brasil. Todo mundo consenso, né, de toda a sociedade de que o Brasil tem muitos partidos. Mas o Brasil não é o único que tem muitos partidos, né? É uma regra que não é só brasileira. Agora, a reforma política não pode ser só isso, né? Por exemplo, nós tivemos vários debates, muitas discussões, e que acabou não gerando quase que modificação nenhuma, né? Então, a reforma precisa ser feita realmente, não só nessa questão da reforma de diminuição de partidos, mas também na questão de renovação dos mandatos, né? Permitir criar ferramentas. Ter um limite de mandatos. O deputado tem 4 mandatos, beleza, então não pode ser mais reeleito. Para abrir espaço para outras pessoas. O senador passa por 1 mandato, por 2, teria também vamos dizer assim, um limite para que o cidadão não se torne eterno, né? Lá no Congresso, ou nas câmaras municipais, ou nas assembleias legislativas. Nós temos caso também de vereadores, né, que tem 5, 6, 7 mandatos. O cidadão, na adolescência, se tornou um vereador e é vereador até como diz, os últimos dias, né? Então, são detalhes de uma reforma que pode também ser feita no futuro, quem sabe, né? Fala-se ainda sobre diminuição das vagas, né, nas câmaras federais. É outra discussão, si, né, de redução de número. Por exemplo, um candidato a senador, né, eu acho interessante, porque o candidato a senador que concorre ao pleito, ele está dizendo o seguinte, que se ele chegar ao Senado, ele vai propor a redução do Senado em 1/3, ou seja, vai diminuir de 3 vagas por estado por apenas 2. Mas será que vai ter essa disposição? Né? Agora, quem vai... senador? Não, e outra coisa, né? Se ele acha que não deve ter tanto senador, por que está concorrendo, então, né? Pode ajudar. A não ser que ele ou ela pensar, se eu tiver lá, tá bom, né? Então, né? Eu vou cortar os outros, né? Tem só 2, mas sou eu, né? Muito bem. A dona Sueli Narcisa está desejando um bom dia aqui ao Antônio Gomide, né? Um abraço para a dona Narcisa. Antônio Gomide certamente está nos ouvindo. A Maria Nova também está nos assistindo, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal, pode deixar a sua participação, pode deixar o seu comentário, né? A gente faz o registro aqui, a gente coloca na pauta do nosso programa. É isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é notícia. Oba! Bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá.
Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Caiado é 25. Pode acreditar, nós vamos mudar. Nós vamos mudar a saúde, com a regionalização. Nós vamos mudar a segurança, com a contratação de mais policiais. Nós vamos mudar a educação, com a valorização dos professores. Mas nós vamos mudar, principalmente, o jeito de governar. A fila andou. É 25, Caiado, governador. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados. Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha Mais FM. Na internet, digite. www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Precisa de renovação, de alguém que tenha coragem. O Senado é a casa legislativa mais importante do Brasil. Nessa eleição, você poderá votar para 2 senadores. Me dê um voto seu para que eu possa ser a renovação que você quer fazer. Eu sou o Agenor, novo senador. Agenor, 150 para senador. O que Goiás precisa é de um novo senador. Publicação Novas Ideias Novo Goiás. MDB, PPP. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. Não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 62 30 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje, 26 de setembro de 2018. As eleições estão chegando, né? Tá chegando? Tá chegando. Hoje é 26, ou seja... Faltam 10 dias, 10 dias, né? Porque 10. esse mês não tem 31. Então, Então faltam 9 ou 10? Conta pra nós aí. Tá- A gente é bom pra falar, pra fazer. fazer a conta, a matemática fugindo da aula. Interessante é o seguinte, eu falei agora há pouco aqui sobre o Alckmin, né? O Alckmin ele fala da reforma política com a redução de partidos. Houve uma manifestação do Geraldo Alckmin ontem, né? Foi com relação às pesquisas. Nas pesquisas, o Geraldo Alckmin aparece em 4º lugar, né? Ele está atrás do Haddad, atrás do Ciro Gomes, naturalmente atrás do Bolsonaro, né? E o Alckmin ainda tem esperança de virada. Então ele diz que, comenta as pesquisas, diz que as grandes viradas são no fim. Então ele acha que ainda tem jeito, né? O Alckmin tomou uma atitude de atacar o Bolsonaro e o Partido dos Trabalhadores, ou seja, a campanha dele é no sentido de tirar um dos dois do segundo turno e ocupar esse espaço. E talvez que esse voto seja para ele, né? Isso, claro. Naturalmente, ele
ele está chamando para si a ideia de que ele sim é democrático, ele sim ele fala que os dois outros são a escuridão, né? Logo ele deve ser a luz. Então, o Alckmin comenta as pesquisas achando que ainda é possível virar. Ele disse isso, a mesma coisa que ele disse quando ele veio aqui a Anápolis, né? Inclusive, a gente reportou aqui no programa A Voz de Anápolis um áudio que ele comentava uma mesma pesquisa em que ele aparecia melhor que essa última pesquisa Ibope que foi divulgada na terça-feira. E aquela época, ele disse que a decisão do voto é na última semana. Então, ele está defendendo a ideia dele. Continua com essa tese de que na última semana pode acontecer virada, algum terremoto eleitoral que o beneficie, porque se for de acordo com a pesquisa, a eleição, o segundo turno já está polarizado aí entre Bolsonaro e o Haddad. E o G1 traz um blog do Hélio Gurovitz, ele diz, uma manchete dizendo o seguinte: o naufrágio eleitoral do PSDB. Ameaçados nas eleições nacional e paulista, os tucanos caminham para a sua maior derrota. Ainda não se sabe que partido vencerá a eleição presidencial, mas o maior perdedor parece claro, o PSDB. Se confirmados os números das últimas pesquisas, os tucanos deverão sair das urnas com a maior derrota da sua história. O partido que governou o Brasil nos 2 mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso está prestes a ser derrotado nos 2 principais pleitos que disputa, para presidente da República e para o governo de São Paulo. No presidencial, o ex-governador Alckmin, ao que tudo indica, superará a própria marca de 2006, quando obteve menos votos no segundo turno que no primeiro. Patinando nas pesquisas em torno de 8%, Alckmin será o primeiro candidato tucano a não chegar ao segundo turno desde o seu mentor Mário Covas em 1989. No Paulista, o ex-prefeito João Dória está apenas 2 pontos percentuais à frente do MDBista Paulo Scaff, no primeiro turno, na média das pesquisas. Considerando apenas votos válidos, perde para ele por uma diferença superior a 5 pontos no segundo. Na última rodada divulgada pelo Ibope, Scaff já aparece na frente de Dória, no primeiro turno, com 24% a 22%. No segundo, o derrota facilmente, com folga de 11 pontos percentuais. Então, o comentarista aqui faz uma avaliação de que o PSDB pode sofrer a maior derrota dos últimos anos, né, perdendo para a campanha presidencial, né? E no maior reduto do PSDB, que é São Paulo, onde o PSDB manda há mais de 20 anos, né? Ou seja, o PSDB em São Paulo tem uma certa hegemonia já há mais de 20 anos. Então, a avaliação é que a situação é ruim, não só a nível nacional, mas também a nível de Estado de São Paulo. Alckmin tem aí uma bagagem aí muito extensa, assim, de funções públicas. Ele foi 4 vezes governador, né? Foi candidato a presidente. Governador de São Paulo, né? O Dória aí, que surgiu como uma revelação política aí do meio empresarial, que ganhou no primeiro turno aí para a prefeitura de São Paulo, e ele ali governou por 2 anos, e pensou que poderia ter O Dória foi aquele fator da eleição passada, que foi a ideia do novo, né? Sim. O Dória apareceu como um cara bem-sucedido, um homem rico, poderoso, que não precisa do salário de prefeito, não precisa de dinheiro do governo, e queria fazer uma administração nova, né? E mudar corporativa, tudo, né? Melhorar tudo. Acabou saindo do governo antes de completar o mandato, e isso acabou desgastando ele, né? Porque além dele não cumprir as promessas feitas na campanha eleitoral, ele também deixou o governo no meio. Então, isso acaba refletindo para o eleitor. Quer dizer, o cara nem terminou o mandato, já está tentando um outro, né? Aliás, é uma prática comum. Para alguns candidatos dá certo, mas para a maioria não dá, né? O eleitor, normalmente, ele quer ver o candidato do executivo terminar o seu mandato, né? E com certeza essa aí deve ter cumprir aquilo que prometeu, né? Essa aí deve estar sendo uma das pautas lá dos candidatos opositores ao Dória. Isso. E está batendo nessa tecla. Mas o cara abandonou. não terminou o mandato, não
cumpriu as promessas, agora quer ser candidato quer ser governador, e isso cola, né, no eleitor, isso cola no eleitorado, de modo geral. Bom, o presidenciável Ciro Gomes passa a noite em hospital de São Paulo após procedimento na próstata. Antes, o pedetista cumpriu a agenda no Rio de Janeiro, prometeu simplificar a política tributária, né? Então, Ciro Gomes, ontem eu vi uma matéria dele no Rio de Janeiro, né, fazendo campanha, bem animado. Quando foi à noite, ele acabou tendo problema de saúde, né, e foi parar no hospital em São Paulo, né? Mas, segundo as notícias, ainda hoje ele deve ter alta e deve voltar à campanha eleitoral. Será que é o estresse da campanha que faz isso, né? O cidadão está bem lá, de repente ele baixa no hospital. Acho que não, isso a gente tem a ver com disfunção aí mesmo. Muito bem. O Bolsonaro diz que há fixação pela palavra ditadura e que o povo quer saber é de emprego, né? Então, o Jair Bolsonaro, né, questionando a questão da ditadura, não tem jeito de desvincular essa questão, né? Porque toda vez que se fala em eleição, toda vez que a gente tem um processo eleitoral, e um processo eleitoral disputado, como de agora, tem sempre essa preocupação, né? Principalmente de uma candidatura que tem sido marcada, assim, por uma posição muito dura, né? E forte, e às vezes até com ameaças, né, de ruptura do processo democrático, e por isso a palavra aparece muito nos discursos, né? Mas o Bolsonaro disse que o povo quer saber de emprego, não quer saber de ditadura, né? Não está preocupado com isso. Ainda sobre o Bolsonaro, repercutiu ontem, o G1 traz aqui também essa informação, um documento do Itamaraty que diz que a ex-mulher do Bolsonaro teria sido ameaçada de morte por ele em 2009. A telegrama foi divulgado na terça-feira na edição online da Folha de São Paulo. Segundo o documento, Bolsonaro e ex-mulher tratavam disputa pela guarda de um filho, né? Então, o jornal Folha de São Paulo publicou na internet reportagens sobre o telegrama do Itamaraty, que narra uma suposta ameaça de morte do deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. A ex-mulher dele, Ana Cristina Vale, 7 anos atrás, por causa de uma disputa pela guarda do filho do casal. Hoje, procurada pela Folha, Ana Cristina não confirmou a ameaça de morte e disse que sofreu uma pressão de Bolsonaro. A reportagem da Folha reproduz o telegrama do Itamaraty, datado de julho de 2011. O telegrama relata que o deputado pediu ajuda ao Ministério das Relações porque Ana Cristina viajou para a Noruega com o filho dele sem autorização de Bolsonaro. Na época, os dois disputavam na justiça a guarda do menino. No telegrama, o então embaixador Carlos Henrique Cardim relata que Ana Cristina, ao receber o telefonema do vice-cônsul da Noruega, disse que havia deixado o Brasil 2 anos antes por ter sido ameaçada de morte por Bolsonaro. E que essa acusação poderia motivar pedido de asilo político. A existência do telegrama foi confirmada pelo Jornal Nacional nos termos descritos pela Folha. A ex-mulher de Bolsonaro foi procurada novamente, né? E em um aplicativo de celular ela escreveu que não falou com nenhum cônsul ou vice sobre a suposta ameaça de morte feita por Bolsonaro por volta de 2009. Ela disse que conversou com o marido norueguês e que ele falou que não disse nada disso. Ana Cristina completou: acho que vocês estão pegando pesado falando isso. Na noite dessa terça-feira, Ana Cristina Vale divulgou um vídeo numa rede social em que diz indignada com a reportagem publicada pela Folha de São Paulo. Ela reitera que o candidato nunca ameaçou de morte e que ele não tem índole para fazer tal coisa. Ela também disse que Jair Bolsonaro é um bom pai e um bom ex-marido, né? Então, uma polêmica aí envolvendo o Jair Bolsonaro, né? A ex-mulher dele, que também é candidata a deputada pelo Podemos, né? O partido político Podemos, eu não sei se é no Rio de Janeiro, acho que é no Rio de Janeiro, né? Ela acabou amenizando a coisa, dizendo que não é bem assim, né? Que não aconteceu, que ficou dito pelo não dito, né? O fato é que é um documento oficial do Itamaraty, né? Que é o Ministério das Relações
exteriores do Brasil, né? Então, não é um documento qualquer, não é um papelzinho qualquer, é um documento de um ministério importante, né, que é das relações exteriores do país, que fala justamente sobre essa questão que trata das pessoas que precisam sair do país e, né, que principalmente no caso de busca de segurança de exílio. Bom, o Haddad quer investir em energia solar e biocombustíveis. O candidato do Partido dos Trabalhadores, né, também é preocupado com a questão da energia solar e do uso de biocombustível. Está dando uma de Marina aqui, né? A Marina também essa semana falou sobre isso em vários lugares, por onde foi. É uma pauta que parece ser uma pauta atraente, né? Porque é uma questão de meio ambiente, né? E normalmente o eleitor gosta disso, né? Realmente. Então, pelo menos uma parcela importante da sociedade. De alternativas de geração de energia vem com a prática de que o Brasil paga muito caro pela produção de energia hoje, quando precisa recorrer às termoelétricas, né? A hidrelétrica já é um pouco cara, e quando o Brasil não está bom de chuva, as hidrelétricas lá não estão com a vazão capaz de gerar a quantidade de quilowatts suficiente para abrigar todas as residências, aciona as termoelétricas, que eles dizem que é uma energia cara e que acaba quem paga por isso é o consumidor final, né? Boa Vista também tem esse problema lá, o estado de Roraima, que até então comprava energia, importava energia, né, da Venezuela, e que agora não mais, que a notícia é que vai ser abastecida por termoelétricas. Acaba ficando muito boa. Na verdade, é o seguinte, o estado de Roraima, né, ele depende da energia produzida na Venezuela. Sim. Né? Agora, vamos produzir com termoelétrica, quer dizer, vai ficar muito mais caro. Né? Mais caro, né? Isso aí é uma via de alternativa, né? É uma via para as emergências, né? Sim. Não pode ser uma coisa constante. Então, é interessante esse dado, né? Uma região importante do Brasil depende da energia produzida na Venezuela, né? Justo a Venezuela que tem sido taxada como, vamos dizer assim, o país com mais dificuldades na América Latina, né? E, no entanto, é a Venezuela que supre a energia da região norte do Brasil. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Vote nos candidatos do PP. Com a ajuda dos anapolinos, conseguimos fazer em Anápolis uma gestão de sucesso. Acredito que podemos ter um estado melhor, com um trabalho forte na Assembleia Legislativa. Por isso, sou candidato a deputado estadual e peço o seu voto. Antônio Gomide, 13456. Para deputada estadual, Suzana Carvalho, 13003. Juntos, podemos construir um futuro melhor. Suzana Carvalho, 13003. Muitos me conhecem como Dr. Luiz. Quero colocar minha experiência de 87 anos a serviço de Anápolis e região. Peço o seu voto. 137. Instalando alegria na sua vida. Mais FM. A dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica?
Zé Neto e Cristiano. Pode mais, não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for. E mais, para completar esse mega evento, Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Japano Bin Laden. Encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 62 30 98 76 66. Realização Nobel. Outra voz pra lutar. O Senado é um espaço importante para promover e defender os interesses de Goiás. Mas os senadores precisam tornar o trabalho e as votações mais transparentes para a população. Defendo o fim do voto secreto, o fim da reeleição e das mordomias. Quero propor também a instalação do ponto online para que qualquer cidadão possa acompanhar e fiscalizar o trabalho das assessorias. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, agradecendo a todos que nos acompanham, a você que deixa o seu recadinho, a você que participa do nosso programa, deixando a sua opinião, né? Você pode fazer isso e nós vamos incluir a sua pauta na nossa pauta, né? Vamos colocar aqui a sua preocupação no nosso programa do dia. É isso aí, agradecemos a participação de cada um, aqueles que estão conosco pelo Facebook, obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha nos aplicativos da Mais FM, nos aplicativos de rádio do Brasil, né? Um abraço para você. Por exemplo, ouve a Mais FM pelo Radiosnet. O Radiosnet é um aplicativo que você baixa no seu smartphone e pode não só ouvir a Mais FM, mas todas as rádios da cidade, de Goiás, do Brasil e até do mundo. É um aplicativo muito legal, o Radiosnet. Você pode baixar no seu smartphone e ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo. Bom, ainda vamos aqui às notícias do dia. O Jornal Popular traz algumas informações aqui, o meu amigo Paulo Belém. O QG de Wellington avalia que nível de conhecimento segue como maior desafio. O QG do governador José Wellington, do PSDB, que tenta a reeleição, avalia que o principal entrave de sua campanha ainda é o nível de conhecimento junto aos eleitores. E entende que esse aspecto merece atenção especial nos últimos dias da campanha e em eventual segundo turno. Quando ele se torna conhecido, ele ganha o voto. O problema é que em muitos lugares do estado as pessoas ainda não sabem que ele é o governador. Esse foi e ainda é o maior desafio. Vemos que o Daniel Vilela, candidato do MDB, enfrenta problema parecido, diz Jaime Rincon, coordenador da campanha tucana. A avaliação semelhante é feita pela equipe de marketing do Tucano, que aposta em segundo turno, quando a divisão da propaganda é igualitária. A campanha está se mostrando muito curta para fazer esse tipo de trabalho, diz um dos responsáveis pelos programas de TV e rádio. Então, o Zé Elton, a preocupação é justamente esta, né? O povo não conhece, né? O povo não sabe quem é o candidato, e isso acaba dificultando a campanha do PSDB. Eu acho que isso não é uma pauta para se falar agora, né? Isso há 2 semanas da na verdade, tinha que ter percebido isso há mais tempo. Percebido, né? Isso aí lá quando
teve interesse em se dispor, em colocar o seu nome a concorrer o cargo aí, o maior cargo de Goiás, né? Se eu sabia lá em fevereiro, digamos... Fevereiro, março, né? Eu sou o vice-governador, quem conhece só o governador tem que me tornar mais conhecido aí para a população de Goiás, para eu tentar ser eleito aí, ocupar esse cargo que vai ser deixado pelo meu então chefe. Eu tinha que fazer na verdade, eu acho que essa tentativa foi feita, né? Por exemplo, o Zé Hélito foi indicado como secretário de Segurança Pública do governo Marconi, e naquela época a gente dizia aqui que era um efeito de marketing, né? Para que ele pudesse mostrar a cara para o eleitor, para que o povo pudesse conhecer. O fato é que, à frente da segurança pública, não houve grandes alterações e ele acabou não alcançando sucesso, isso. Digamos, né? Depois, o José Hélito liderou aquele programa Goiás na Frente. Lembra do Goiás na Frente, que prometeu 10 milhões de reais para Anápolis e que até hoje não se tem notícia de onde está, né? Talvez esteja chegando ali perto de Teresópolis, mas o fato é que o Zé Hélito foi o líder, foi o secretário responsável pelo Goiás na Frente, que distribuiu, né, pelo menos promessa de dinheiro para Goiás inteiro, também tinha o objetivo de fazê-lo conhecido. O problema é que nenhuma dessas tentativas conseguiu tornar ele um ídolo, né, do povo goiano. E eu acho que também um dos problemas maiores é o seguinte, porque os partidos políticos, de uma maneira geral, eles têm aquelas figuras centrais que aparecem mais, né? Então, todo mundo, quando pensa em determinados partidos, pensa em determinadas figuras, em determinadas pessoas. Por quê? Porque há uma concentração de mídia e de atenção e, às vezes, até de poder para algumas pessoas, né? E quando é preciso que tenha alguém para substituir, por exemplo, o caso do Marconi. Marconi foi candidato, foi governador 4 vezes, né? Foi senador. Então, quer dizer, está sempre na mídia, está sempre na frente, é sempre ele que aparece. Aí, quando precisa de um sucessor, ele não tem, né? Não tem essa pessoa, por quê? Porque o espaço nunca foi dado. Ou se foi dado já... Não tão de forma eficiente, né? Não, o recado, assim, o espaço foi... Parece incoerente o que eu estou dizendo, mas, por exemplo, o Zé Hélito, ele teve espaço para aparecer como secretário de Segurança, depois como secretário do Goiás na Frente, só que não teve efeito, né? Então, o que precisa? É preciso que os partidos políticos, eles deem espaço para novas lideranças, né? De tal maneira que, a hora que precisar deles, eles tenham, pelo menos, sejam conhecidos do público, né? Trabalha essa imagem, né? Trabalhar essa imagem com antecedência. Pelo tamanho do estado de Goiás aí, eu acho que essa afirmação de não ser conhecido é bastante vale lá para aquela questão do Nordeste. Eu acho que aqui, Paulo, mesmo se você sair aqui em Anápolis, vamos dizer assim, na periferia da cidade, perguntar quem é o governador, 90% vai responder para você que é o Marconi, né? Se você fizer isso lá em Goiânia, né, lá na periferia de Goiânia, você vai ver que a maioria vai achar que ainda é o Marconi. Então, por quê? Porque o cara é pouco conhecido e está colado sempre com o outro, né? E não teve tempo suficiente para se apresentar, para que o povo conheça. Então, isso realmente... Por exemplo, por que o Caiado é o líder da pesquisa, né? Porque todo mundo conhece o Caiado. Né? O Caiado, realmente, ele é o mais conhecido de todos, né? De todos, ele é o mais conhecido, então ele é o mais lembrado. Se você faz uma pesquisa... Não é porque ele quer votar nele, né? Mas ele conhece, assim, quem tem aí? Não, tem o Caiado, não, Caiado, eu conheço, né? Agora tem o Zé Hélito. É Zé Hélito ou Zé Wélito? É o Hélito? É Zé, quem é? Né? Então, quem é esse cara? De onde ele é? Então, o eleitor, ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque era um cara que estava no governo, mas até bem pouco tempo ele estava, vamos dizer assim, no terceiro plano, né? Você acredita que o Daniel Vilela seja um pouco mais conhecido que o Zé? Eu acho que o Daniel Vilela, ele tem um pouquinho mais por causa do nome do pai, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que todo mundo conhece os Vilela, né? O pai do Daniel foi governador, foi prefeito de Aparecida, né? Então, é uma pessoa que todo mundo, quando fala no nome dele, todo mundo... Então, quando diz o nome dele, as pessoas sabem, pelo menos,
de qual família ele é, né? Aliás, o Zé Hélito faz essa crítica, né? Tentou fazer esse marketing, né? Eu não sou de família conhecida, né? Eu sou o Zé. A ideia de ser o Zé, porque é o Zé, né? É um sujeito simples, é o cara né? simples, amigo, responsável, né? pai de família. Pai de família, eu sou o Zé como o Zé lá da esquina, lá da padaria, né? Então, justamente tentando desmanchar isso. Só que o nome de família e a história acaba pesando, né? Então, nesse ponto, eu acho que o Daniel leva vantagem. Apesar que o Daniel também, na campanha eleitoral, optou por esconder o Vilela, né? Usar só o nome Daniel. Também temendo o quê? Desgaste por já fazer parte de uma família que manda, que já mandou, que manda no Estado. Então, como diz o pessoal, é uma faca de dois gumes, né? Porque legume, né? Se ele esconde o nome, atrapalha. Se ele põe o nome, ele acha que atrapalha. Então, mas eu acho que... Depende do momento. Né? Eu acho que usar o nome ajuda mais. Por quê? Porque todo mundo sabe quem é, né? Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que venera. Então, eu acho que nesse caso aí, o Daniel Vilela, ele leva vantagem. Agora, o que todo mundo questiona e a expectativa é o seguinte: vai ter segundo turno? Né? Vai ter espaço, como foi colocado na matéria aqui, né? Que no segundo turno, o espaço na TV e no rádio ele é igual, né? São só 2 candidatos, então vai ter mais tempo disponível. E agora a pergunta vai ter segundo turno? Né? Será que dá para confiar nas pesquisas? Porque tem aquela história também, né? Muita gente não confia nas pesquisas, só acha que a pesquisa é válida quando ele está na frente, né? Isso aí. Então, assim, eu estou na frente, boa, né? eu estou na frente, a pesquisa é excelente, nossa, que pesquisa boa. Eu não estou na frente, aí eu já começo questionando, essa pesquisa, ela tem suspeita, né? Cenário, tem muitos institutos, tem um instituto ali que fala que é diferente. Eu tenho uma pesquisa. Eu, especialmente, eu espero que tenha segundo turno. Eu acho que um segundo turno seria interessante para que o candidato eleito ele tenha uma mais representatividade, né? Porque no segundo turno você tem o quê? Você tem que ter mais de 50% dos votos, né? Diferente. Apesar que no primeiro também tem, mas eu acho que o segundo turno ele dá mais espaço, inclusive, para os candidatos se comprometerem com a sociedade. Eu também acredito que o segundo turno é saudável aí para a população, para o Estado, para se debater 2 projetos, né? E aquele projeto, assim, que a população vai ter 2 opções, né? A ou B, falando aí exemplificamente, mas vai ter 2 opções em poder observar o que pode ser melhor assim, para o seu Estado, né? Para ter capilaridade entre 2 projetos e ver duas vias, né? Eu vou por aqui, ou vou por ali. 2 caminhos. A vida é assim. Isso. A campanha de Eliton deve exibir nesta semana programa de TV com forte tom emocional, sem apresentação de propostas. Coincidência ou não, a estratégia é parecida e com a utilizada por Ronaldo Caiado. A base governista comemorou ontem a presença do deputado federal Roberto Balestra em carreata na cidade de Itapuranga. Estava ao lado de Eliton e da senadora Lúcia Vânia. São os destaques aqui do giro do Jornal Popular. Assim como os candidatos a governos, os senatoriáveis elegem o entorno de DF, do Distrito Federal, como foco de suas ações nos últimos dias de campanha, né? Uma campanha acirradíssima é a campanha do Senado, né? Nós temos aí nas pesquisas 4 candidatos embolados, né? Com chance de vitória. Então, nós podemos ter 2 cenários, né? Aliás, alguns cenários, digamos, né? Podemos ter os eleitos, os 2 que já... Aqui é senadora e aqui o que já foi senador, né? Que já é senador, né? Nós podemos ter eleitos 2 novatos, né? Que, no caso, é o Vanderlan e o Cajuru, que estão lá embolados nesse meio. Nós podemos ter um outro cenário que pode ser o que já foi governador e senador e mais um da renovação, A e B. Então, nós temos vários... eu acho que essa reeleição de senador vai ser que vai ser a mais emocionante, digamos, aí, que vai ser a voto a voto.
Lá no dia 7 de outubro. Vai ser mais emocionante do que a de governador, né? Deputados estaduais dizem que o fato de Caiado liderar as pesquisas facilitou a aprovação da PEC do orçamento impositivo. É que, independentemente de quem vencer as eleições, os parlamentares garantem as suas emendas, né? Essa é uma discussão antiga, onde os deputados teriam direito a emendas no orçamento do Estado de forma impositiva, né? Quer dizer, é uma maneira de fortalecer o legislativo, segundo os defensores desse tipo de emenda. O senador Hilder Moraes, do DEM, né, decidiu apostar cada vez mais no atrelamento de seu perfil com Jair Bolsonaro. Inaugurará, inclusive, comitê conjunto para tentar impulsionar as campanhas dos dois e também do deputado federal, delegado Valdir, que tenta reeleição e preside em Goiás. O Hilder é do Caiado, né? O Hilder é do DEM, né? E o DEM está apoiando o Ciro Gomes, né? Na verdade, é uma confusão, porque é o seguinte, o PDT de Goiás está apoiando o DEM de Goiás. Sim. O senador Ronaldo Caiado, ele tem evitado de mencionar... Ciro Gomes. Ele tem evitado de mencionar candidato à presidência, né? Sim, inclusive ele teve... ele, por exemplo, ele não cita o Ciro Gomes, né? Ele fez um evento em Goiânia na sexta passada, em que você não se viu presença de Ronaldo Caiado. Então, né? o Ronaldo não estava presente na agenda do Ciro Gomes, né? E também o Ronaldo Caiado tem evitado de dizer alguma coisa em relação a Bolsonaro, né? Ele está tentando ficar fora dessa disputa nacional. Por quê? Porque ele sabe que se ele ficar do lado de um, ele perde voto, se ele ficar do outro também ele perde. Então é melhor ele não falar nada, né? Quieto, né? E deixar o eleitor livre para escolher quem quiser. Agora, o Hilder Moraes, né, que não está entre os 4 que nós citamos aí na pesquisa, ele está tentando uma alternativa para ver se ele sobe, né, para ver se ele alcança. E nesse aí, a avaliação certamente da sua assessoria é que colar no Jair Bolsonaro pode dar voto para ele no Senado, né? Então, é uma aposta que ele está fazendo, né? Vamos ver se vai colar, né, se vai dar certo. Bom, isso aí. Nosso tempo está esgotado. Antes da gente fechar, né, nós falamos aqui semana passada, sobre a situação da Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia de Anápolis enfrenta grandes problemas financeiros. Inclusive com a UTI neonatal, pediátrica. Isso, ameaçou fechar a UTI novamente, né? Essa é uma coisa que acontece de vez em quando, justamente quando a Santa Casa passa por dificuldades e ela precisa do apoio financeiro do Estado e da Prefeitura Municipal. A notícia boa é que a Prefeitura Municipal anunciou ontem a sua parcela de contribuição para a Santa Casa, né? A Prefeitura vai disponibilizar R$600 mil, é isso? Ela quer disponibilizar R$600 mil em um aporte aí mensal de 100 mil durante 6 meses, mas para isso vai convocar uma sessão extraordinária aí para os vereadores aprovarem. Com certeza os vereadores não vão se opor a essa intenção da Prefeitura. Na verdade, não é a primeira vez, né, que a Santa Casa precisa da ajuda financeira da Prefeitura. A Prefeitura tem ajudado aí ao longo dos anos, né, e normalmente há essa participação do município no sustento e no auxílio à Santa Casa. Então, né, não, um problema. É claro, o jornal Folha do Estado, né, o Jornal do Estado, traz uma matéria sobre isso também, dizendo que a Santa Casa tem uma dívida de R$7 milhões, né? Ou seja, os 600 mil que a Prefeitura naturalmente vai ajudar, né? Mas não resolve o problema, né? Naturalmente, a Santa Casa vai precisar de mais ajuda aí, quem sabe, do governo do Estado para sair dessa situação. Quem sabe estudar aí, o próximo governador, estudar uma forma aí de otimizar e organizar. Eu acho que o maior problema, né, da Santa Casa, não só da Santa Casa, mas dos hospitais, de uma forma geral, é a tal da tabela do SUS, né? Sim, tabela do SUS que todo mundo reclama, todo mundo fala que é pouca, todo mundo fala que os valores são insuficientes, mas que até hoje ninguém consegue resolver, ninguém se propôs a resolver. Aliás, é uma pauta para os presidenciáveis, né? O que fazer para melhorar a questão da saúde e especificamente essa questão da tabela do SUS, que todo mundo reclama que é baixa, que não compensa, né? E por causa disso, não supre as demandas, e por causa disso muitos hospitais fecharam, muitas entidades como a Santa Casa estão em dificuldade
não é só em Anápolis, né? No Brasil inteiro, eles estão enfrentando dificuldade. E segundo a opinião da maioria, o vilão é justamente o problema dessa tabela do SUS, que é defasada já há bastante tempo. Muito bem, mas Edmar Silva, vamos anunciar aqui os jogos de hoje, né? Hoje não falamos de futebol, né? Não falamos, mas vamos falar amanhã, né? Amanhã a gente vai falar, porque amanhã vai ter resultado. Hoje tem Copa do Brasil. Copa do Brasil, tem dois né? jogões, como bem queira. Corinthians e Flamengo, e Cruzeiro e Palmeiras. Isso, então ambos já é... às 21h45, depois da novela, aquela. Depois da novela. Depois da novela. Tem, então, Cruzeiro e... Palmeiras, e Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, Copa do Brasil. Daí vão sair os dois finalistas, é isso? Finalistas, justamente. Né? Então, é isso aí. Então, finais da Copa do Brasil. Então, a gente não podia deixar de falar. A gente tem um time do Morgantini contra o meu time. Não sei se o seu time tá aqui também. Não, meu time não tá aí. Não tá? Então tá ruim. Qual que é o seu time? Cruzeiro? Não, o meu é Corinthians, né? Tá certo. O Corinthians, eu tenho uma simpatia pelo Corinthians, mas não sou corintiano, não. O corintiano é o Léo, meu genro Léo. Muito bem, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado, Paulo. Até amanhã. A próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser, né? E obrigado a Kelly também, que nos ajudou aqui na técnica de som. Obrigado a você que participou, que deixou seu recadinho, deixou aqui a sua manifestação. Durante todo o dia você pode manifestar, né? E a gente traz o registro aqui no próximo programa. Um abraço a todos. Na sequência, você continua com os grandes sucessos da Mais FM. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM.